Então vamos para a próxima questão. Um professor que pretende adquirir um novo computador para utilizar na preparação de suas aulas pesquisou as ofertas disponíveis no mercado e encontrou um equipamento com preço à vista de R$ 5.450. Desejando fazer o pagamento em 10 parcelas, foi informado pela loja que a compra parcelada teria juros mensais de 2%. Desejando calcular o valor da mensalidade, o professor utilizou o programa Microsoft Excel 2016 em sua configuração padrão para elaborar a planilha a seguir. Bom, temos aqui uma questão de Excel. Ali você vê a imagem da planilha que o professor elaborou para saber quais seriam as parcelas que ele pagaria, né? Sendo que o valor à vista, 5.450, foi dividido em 10 vezes e acrescentado uma taxa de juros de 2%. A fórmula que foi digitada na célula B5, ou seja, olha lá, onde está a prestação mensal de R$ 666,73 para produzir o resultado mostrado Aí nós temos as alternativas de A até E, e nós já percebemos que a função é pagamento, né? PGTO. O que a gente vai ter que saber aqui é a forma correta de aplicar essa função, né? Ou seja, a ordem das informações. Então vamos lá. Se a gente quer calcular, né, o pagamento, usar a forma PGTO, assim como todas as outras funções, nós vamos começar com o sinal de igual. Vamos digitar PGTO. E o que vai acontecer? Primeira coisa que a gente tem que digitar vai ser o quê? Vai ser a taxa de juros, tá? B4. Como a gente vai encerrar um argumento, a gente coloca ponto e vírgula. Depois, nós vamos falar do quê? Nós vamos falar do número de parcelas. Então, a gente vai digitar aqui B3. Por que B4? Por que B3? Vamos voltar um pouquinho aqui, caso alguém seja mais inexperiente no Excel. Nós temos aqui coluna B, temos aqui a linha 4. Então, aqui em B4, nós temos a taxa de juros, beleza? Primeiro argumento. Ponto e vírgula para finalizar. Coluna B, linha 3, nós temos o número de parcelas, tá? Número de parcelas. Então, nós colocamos lá B3. E por último, nós vamos ter que colocar o quê? Nós vamos ter que colocar o valor, né, do que a gente quer financiar, que a gente quer parcelar, que a gente quer dividir. E nesse caso, tá lá, ó, coluna B, linha 2, preço do computador lá, 5.450. A gente vai colocar aqui B2. Então, essa é a função que você vai colocar na célula B5 para produzir esse valor. Beleza? Agora, o que acontece? Acontece o seguinte, quando você usar a função PGTO, você está usando uma função referente a pagamento, que você vai pagar, que vai sair de você. Então, ela vai dar um valor negativo. Esses 606,73 centavos, ele viria negativo. Então, como é que eu faço para esse sinal, para esse valor ficar positivo, como aparece na função? Eu tenho que colocar um menos, que significa algo como multiplicar por menos 1. Eu poderia colocar esse menos 1 aqui, depois do igual, entre o igual e o PGTO, e posso colocar também aqui no B2, como está na nossa questão. Então, a resposta correta é a alternativa B, beleza? Mas nós não vamos ficar nisso não, nós vamos lá para o Excel para ver como é que isso funciona na prática e também utilizar esse menos aí para deixar isso mais claro para vocês. Bom, como vocês podem ver, temos aqui as informações que estavam lá na nossa questão. Preço do computador, número de parcela, taxa de juros ao mês e a prestação mensal. Eu vou colocar a prestação mensal aqui só para ficar de memória, né, para nós. Aqui. E ele pergunta qual é a função que tem que ser colocada, qual é a fórmula que tem que ser colocada aqui na célula B5 para que a gente chegue nesses 666,73 centavos. Então vamos lá, de novo. Como toda função, como toda fórmula, a gente começa com o sinal de igual. A gente escreve, a gente chama a função PGTO, beleza? Abre parênteses. Olha lá, a primeira coisa que vem, o próprio aplicativo já te fala o que você tem que trazer. Primeira coisa,
taxa. Então tá aqui, taxa de juros ao mês. A gente vai finalizar esse argumento como? Lá na própria indicação aqui embaixo da fórmula, você consegue ver, ó, ponto e vírgula. NPR, ou seja, número de parcelas, está aqui na B3, ponto e vírgula, e VP, que significa valor presente, que é o preço do computador ali naquele momento que o professor está na loja. Ponto e vírgula. Esses três argumentos são obrigatórios. Depois nós temos valor futuro, tá? E nós temos também tipo, mas esses são opcionais e não foram oferecidos para nós na questão. O valor futuro é o valor que o produto vai ficar lá no final, e o tipo tem a ver com se é no início ou no final do período que será pago. Não entrou, né, na questão, não foi passado para nós essa informação. A gente tira esse ponto e vírgula aqui e fecha a função com um parênteses. E vocês vão ver que, como se trata de um pagamento, dará um número negativo. Tranquilo? Mas a questão fala em um número positivo e as nossas opções tinham negativo. Então, se eu coloco um negativo aqui no B2, exatamente como estava na questão, resposta correta alternativa B. Poderia colocar em outro lugar? Poderia. Poderia colocar que o resultado, o menos 66,73 centavos, todo ele negativo. Onde eu coloco isso? Aqui, ó. Então, o PGTO vai apresentar um número negativo com mais um negativo, menos com menos dá mais. Deu tudo certo, beleza? E quando eu coloquei ali no B2 foi porque eu peguei aquele valor de 5.450 e coloquei ele como negativo. Mas tinha uma outra opção lá, que era colocar o B3 como negativo. Lembrando que o B3 é a taxa de juros. Se eu coloco, funciona? Não funciona, tá vendo? Dá um outro valor lá, que não tem absolutamente nada a ver. Tranquilo? Então, só voltando aqui, deixa eu deixar a fórmula corretinha. O menos no B3, que era a taxa de juros, não deu certo. A gente utilizou aqui o menos no preço do computador. Então, aí, prestação mensal, R$ 666,73. Novamente, a resposta correta foi a alternativa B.